Olá, tudo bem? Eu sou Gislaine Juque, do SOS Veg, e hoje eu quero falar sobre 6 erros que são muito comuns durante a transição para o vegetarianismo e para o veganismo. Fica atento que pode ser que você esteja caindo em algum deles, eu caí em vários. E o último, eu acho que é o que mais pega a gente, então fica até o final que eu espero que você possa se beneficiar desse conhecimento que vem da minha experiência com a transição para o veganismo e de outras pessoas que eu pude observar. Então, o erro número 1 é cair de cara nos carboidratos refinados. Então, como a gente não tem muita ideia do que comer, às vezes a gente ainda não conhece todos os grupos alimentares que estão à disposição dos vegetarianos e veganos, a gente ainda não conhece toda a variedade de alimentos que a terra nos proporciona, a gente acaba comendo muito pão e macarrão. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por comodidade, por falta de saber cozinhar, de saber preparar outras coisas, né? Então, esse é um erro número 1, porque é muito grave, porque às vezes aí você acaba sentindo, não se sentindo tão energizado, não tendo todos aqueles benefícios que você teria de uma alimentação baseada em plantas, né? Então, apesar de você parar de comer carne, parar de comer derivados animais, pode ser que sua saúde não fique tão legal se você passar a se alimentar somente de pão e macarrão, né? Então, acho que isso é fácil de a gente entender. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei, que é como montar um cardápio vegano. Lá eu falo sobre os grupos alimentares e falo também de que forma combiná-los, né, em uma refeição. Então dá uma procurada aqui, eu vou colocar inclusive na descrição desse vídeo para você ir lá dar uma olhada nesse vídeo que eu gravei um tempo atrás, que pode te ajudar a conhecer essa variedade de alimentos que nós temos à disposição. O erro número 2 é não se planejar. Então, não fazer esse planejamento do que você vai comer. Quando a gente tá no processo de mudança de hábitos, a gente ainda não tá completamente habituado com aquilo ali, né? A gente ainda tá fazendo a transição. Então, é muito importante se planejar, sabe? É legal se você conseguir planejar a semana, o que você vai comer naquela semana, né? Então, você vê lá as principais refeições, algumas opções que você pode ter de lanche, aí você faz as compras e se planeja, sabe mais ou menos o que você vai comer. Se você não quiser fazer esse planejamento para a semana toda, faz pelo menos para alguns dias, sabe? O que eu vou comer amanhã, ou uns 2 dias, assim, para você não chegar na hora da fome, na hora do desespero e não ter nada planejado, aí são muito grandes as chances de você querer voltar a comer aquilo que você já estava habituado, né? Ou aquilo que tem ali em casa, que os outros estão comendo. Se você não comprou, por exemplo, né, nada para você, enfim. Então é legal fazer esse planejamento, e a falta de planejamento é o segundo erro que é bem comum na transição. O terceiro é não comer o suficiente ou ficar com fome, passar fome. Muita gente relata que depois que parou de comer carne tá passando fome. Meu Deus, que fome é essa? Que tá sentindo mais fome às vezes. Então, o que acontece é que os alimentos de origem animal, normalmente carne, laticínios e ovos, eles têm uma densidade calórica maior. Então, eles são ricos em gordura, gordura saturada, enfim. Então, eles são mais densos, né? E são de mais difícil digestão pelo nosso corpo. Quando a gente passa a se alimentar, principalmente de alimentos de origem vegetal, são alimentos mais leves, com menor densidade calórica, então eles têm menos calorias, né, acumuladas, e eles são de mais fácil digestão e assimilação e eliminação, né, pelo nosso corpo. Então, coma suficientemente para se sentir satisfeito, né? Não tem problema se você comer uma maior quantidade. Lembre-se que agora os seus alimentos, por serem de origem vegetal, eles têm uma densidade calórica menor. Então é muito comum você querer comer mais, principalmente no começo, quando você está ainda se adaptando. Desde que você esteja comendo coisas que são naturais, que vêm da terra, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, frutas, legumes, vegetais e oleaginosas, por exemplo, desde que você esteja comendo coisas que vêm da terra, tá tudo bem você comer até você se sentir satisfeito. E se de repente você comeu, e aí logo depois, um tempinho depois, né, tipo, sei lá, 2 horas depois, 3 horas depois do almoço, já tô com fome de novo, tá tudo bem, come de novo, come uma fruta com aveia, come alguma coisa, porque principalmente num período de adaptação do teu corpo, é super normal você sentir mais fome, mas não passe fome. Passar fome é um erro que pode te levar a voltar atrás nessa decisão.
Então a gente falou sobre 3 erros, os 3 ligados à parte alimentar. Agora, os próximos 3 erros que eu vou falar não são ligados diretamente à alimentação, mas são bem comuns e influenciam totalmente na nossa transição para o veganismo ou para o vegetarianismo. O 4º erro, então, é sair contando para todo mundo logo de cara que você agora é vegetariano ou que você agora é vegano. Então, às vezes, você ainda está se adaptando, você ainda está em transição, ou você acabou de fazer a transição, ainda não tem todo aquele conhecimento a respeito da parte nutricional e tal, e aí você acaba falando para todo mundo, né? Você quer espalhar os 7 ventos e muita gente pode te contrariar. E aí o pessoal vai começar a te questionar, mas e as proteínas? Mas nossa, e a tua saúde? Mas eu ouvi falar que fulano, primo de ciclano, ficou doente quando parou de comer carne. Nossa, minha amiga teve uma anemia profunda. Então, às vezes, se você não tá ainda bem fundamentado, se você ainda não estudou, não viu, né, que existe embasamento científico para isso, existem muitos médicos e nutricionistas, as entidades grandes aí de nutrição no Brasil, nos Estados Unidos, a ONU, todo mundo já falou que dá, assim, para você ser vegano de uma forma saudável. Se você às vezes ainda não tá com isso bem forte na tua crença, pode ser que você se desestabilize com todos esses questionamentos que surgem. Então espera, sabe? Não precisa sair falando para todo mundo. Fala primeiro para as pessoas mais próximas. Sempre tem alguém que a gente quer dividir, né? O namorada, familiares. Só primeiro as pessoas mais próximas. E não se preocupe que todo mundo vai ficar sabendo que você se transformou em vegetariano e vegano. Então não tenha ansiedade por esse momento chegar. O 5º erro que eu vejo acontecendo é as pessoas se deixam levar pela revolta. Então, assim, uma coisa muito delicada isso, né? Porque quando a gente se dá conta de toda essa indústria da carne, de toda a exploração animal, de tudo isso que tá acontecendo, muitas vezes isso desperta uma certa revolta na gente, né? Porque a gente acaba abrindo os olhos e fala, meu Deus, eu tava sendo enganado, ou enfim, meus amigos animais estão lá sofrendo, né? E a gente acaba se deixando levar por essa revolta em alguns momentos. Eu acho que isso é super natural, ninguém é de ferro, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu me recolher e chorar e ter que transmutar tudo isso dentro de mim, né? Isso tudo é um processo. Com o tempo, a gente vai abrandando o coração e vai compreendendo que isso faz parte da evolução humana, né? Há menos de, sei lá, um século atrás, a gente estava achando super normal escravizar pessoas, escravizar outras pessoas, né? Então, a nossa própria espécie. Hoje, apesar disso ainda acontecer em alguns lugares, isso já não é mais plenamente aceito. Então, a gente já conseguiu dar esse salto de consciência. Agora, a gente está em um processo para conseguir dar um próximo salto de consciência, de compreender que os animais também não devem ser dominados, escravizados, explorados como nós temos feito até agora, né? Então, assim, entender que nós estamos em um processo de evolução ajuda a abrandar essa revolta que muitas vezes pode surgir. Então, se deixar levar pela revolta é o 5º erro que eu trouxe para vocês. E o último, que eu falei que é o que mais leva a gente, que é o 6º erro, é achar que vai ser difícil para sempre. Então, assim, quando você tá mudando seus hábitos, você vai ter que ter uma energia de ação grande, porque você tá saindo da inércia, né? Quando você tá parado, que você vai começar um movimento, isso exige bastante energia de ativação, energia de ação. E aí, às vezes, você tá despendendo toda aquela energia e você pensa, meu Deus, mas vai ser assim, eu vou ter que... Nossa, é tanto esforço que eu tenho que fazer, será que vale a pena? Eu vou ter que sempre ficar fazendo todo esse esforço. Se eu quiser ser vegetariano ou se eu quiser ser vegano, meu Deus, que difícil. E a gente pensa isso na hora que a gente tá ali vivenciando a transição, né? Só que a gente esquece que a inércia, ela tanto nos atrapalha no momento em que a gente tá parado e quer começar a se movimentar, mas ela também nos ajuda, porque depois que a gente tá em movimento, a tendência é se manter em movimento cada vez mais, né? Então aí a gente entra nessa outra inércia, digamos assim, né? Que isso vai ficando mais fácil. Então é como você aprender a andar de bicicleta. Você às vezes tá lá no começo caindo, se machucando, falando, ah, meu Deus, mas é muito difícil esse negócio de andar de bicicleta. E quando você menos percebe, você já tá tirando as mãos do guidão e até ajudando outra pessoa a começar a pedalar.
Então, fica tranquilo que não vai ser difícil para sempre. É preciso sim muita energia. Eu entendo que não é a coisa mais simples do mundo. Mudar os hábitos alimentares é um desafio grande, grande mesmo para o ser humano, mas é possível, é super possível e é mais tranquilo do que querem nos fazer parecer. Ok? Então, espero que possa ter te ajudado um pouquinho a saber sobre esses 6 erros. E eu quero que você comente aqui embaixo, me diga, né, se você também caiu em algum deles, o que você faz para não cair, enfim, dicas para quem tá começando. E se você tá começando também, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então vamos juntos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!